Bom dia a todos. Nós estamos reunidos para assistir a apresentação da Lauren Caroline Brito Batista, do trabalho de graduação 2, Monitoramento Remoto da Temperatura em Painéis Fotovoltaicos por meio da Internet das Coisas. Os membros da banca são o professor Márcio Fonteboa e o Matheus Moreira. A Lauren vai ter 20 minutos para fazer a apresentação. Depois a banca faz observações, comentários sobre o texto, perguntas sobre o texto, e em seguida a banca se reúne para definir a nota da Lauren. Tá? Então, Lauren, por favor, 20 minutos. Bom dia a todos, obrigado pelo tempo de vocês, a disposição, e ao professor Eduardo pela realização do estudo junto comigo. Ao longo dos anos, a gente percebe uma crescente demanda energética, não só no mundo, mas no Brasil também acompanha esse movimento. Então, segundo dados do Ministério de Minas e Energia, essa tendência vai continuar pelos próximos 10 anos. E uma alternativa limpa e descentralizada seria a energia solar, ou seja, ela consegue não emitir carbono durante a conversão de energia e é composta principalmente por micro e mini usinas, então a perda de energia devido à transmissão ela é minimizada. Também, segundo os dados do Ministério de Minas e Energia, é uma fonte que vem em crescimento. Então, em 2019, ela correspondeu a 0,18% da matriz energética brasileira, mas isso vai crescer e em 2029 a previsão é que chegue a aproximadamente 4%. Para que essa fonte ela tenha um melhor retorno ao consumidor, o ideal é que os painéis funcionem no rendimento máximo e, para isso, eles precisam estar em uma temperatura ótima. O objetivo, então, desse trabalho é o desenvolvimento de um sistema que vai fazer um monitoramento dessa temperatura real dos painéis e vai estar conectado à internet, podendo atualizar o consumidor sobre essa temperatura em tempo real. Além disso, a gente conseguiria estimar o fator de perda de energia devido à temperatura, além da eficiência máxima do painel, devido também a essa perda, e a potência gerada, além de levantar possíveis alternativas para melhorar a eficiência dos painéis. Então, para isso, a gente vai utilizar da internet das coisas, e conceitualmente é uma extensão da internet que permite que objetos inteligentes eles estejam conectados à rede de computadores e tenham capacidade de comunicação. Esses objetos inteligentes, eles são compostos basicamente por 4 fatores, 4 funcionalidades, que seria capacidade de processamento, capacidade de comunicação, estarem energizados e possuírem sensores e atuadores conectados ou acoplados. É uma nova realidade e a gente consegue ver isso através dos estudos da Intel, que mapeia a quantidade de objetos inteligentes no mundo. Em 2006, isso era aproximadamente 2 bilhões, mas em 2020 a gente teve um salto exponencial para 200 bilhões de objetos. Além disso, a gente consegue ver a importância desse setor novo através da monetização. Então, em 2025, estima-se que a movimentação de dinheiro no mundo será de aproximadamente 6,2 trilhões de dólares, puxado principalmente pela indústria e pela área da saúde. Isso pode ser justificado por vários fatores, dentre eles redução de custos de novas tecnologias, maior disponibilidade de internet de banda larga, maior utilização de smartphones e de aparelhos que já tenham o Wi-Fi acoplado. Quanto aos painéis solares, a gente vai estudar os painéis fotovoltaicos. Esse efeito ele foi observado pela primeira vez em 1839, em um estudo de eletrodos de platina submerso em solução ácida. De lá para cá, houveram alguns estudos, mas eles se concentraram, ele teve um grande boom, por assim dizer, na década de 1950, com a corrida espacial. Então, as células fotovoltaicas foram utilizadas como fonte de energia para satélites e estações espaciais. Na década de 70, com a crise do petróleo
e com o desenvolvimento da tecnologia e maior rendimento das células, ela passou a ser considerada também para uso terrestre e vem em tendência até os dias atuais. O efeito fotovoltaico, ele pode ser ilustrado nessa figura, no qual eu vou explicar rapidamente para vocês. A gente utiliza de materiais semicondutores, principalmente o silício, que tem 4 elétrons na camada de valência, ele forma uma rede cristalina. No entanto, na camada P, a gente adiciona também átomos de que tem 5 elétrons na camada de valência. E na camada N, eu tenho também o boro com 3 elétrons na camada de valência. Quando eles recebem alguma energia externa, seja ela por meio de fótons, o elétron extra, por assim dizer, da camada P, ele vai para a banda de condução, que é a banda entre as duas camadas, e como continuam a receber energia, ele preenche a lacuna do átomo de boro. E isso faz com que eu tenha esse par eletrolacuna, faz com que eu tenha uma aceleração de cargas e gere uma corrente no meu sistema. E essa diferença de potencial gerada é chamada de efeito fotovoltaico. Essas placas, elas possuem uma curva característica de tensão e corrente. Essa curva, ela é gerada em laboratório pelo fabricante, na qual a placa fica submetida a 25 graus Celsius e 1000 watts por metro quadrado de irradiância. Então, esses parâmetros, eles são travados e é traçada essa curva, onde eu tenho um ponto de corrente de curto-circuito, tensão de curto-circuito. Se eu fizer um retângulo debaixo dessa curva, ao longo do eixo X, eu vou ter uma área que está representada por essa curva aqui, no qual eu vejo que a maior área é justamente nesse ponto. Nesse ponto aqui, eu tenho então a minha corrente de maior potência e minha voltagem, minha tensão de maior potência também, que está representada pela área do retângulo. Como a gente viu, eu tenho a influência da tensão e da corrente, e esses fatores eles são alterados por questões externas, como a temperatura e a irradiância. Então, quanto maior a minha temperatura, menor é a minha tensão gerada e, consequentemente, a potência gerada. E quanto maior a irradiância, maior é a minha corrente e maior a potência gerada. Então, eu tenho esses dois fatores que devem ser levados em consideração para traçar a potência máxima. Para alinhar conceitos, irradiância solar é a taxa de energia integrada em todo o espectro do solar, que é recebida numa unidade de área de forma perpendicular, e a radiação média solar média diária, que é o parâmetro mais utilizado comercialmente, ele é um número médio da irradiância total ao longo dos dias, seja do mês ou do ano. Para o local do estudo, que é na cidade de Nova Lima, a gente conseguiu esses dados aqui da irradiação ao longo do ano, e o mês de setembro, que foi o do estudo, é de aproximadamente 5,3 kWh por metro quadrado dia. Os materiais utilizados. A placa Node MC1 é um microprocessador lógico programável. Ele já tem a placa de Wi-Fi embutida e uma entrada analógica e algumas entradas digitais. O sensor de temperatura DS18B20, ele é um sensor do tipo CI, ele tem eletrônica embarcada e já me responde, a resposta dele já é em forma de temperatura. Além da protoboard, da resistência de 4,7 kΩ e de uma fonte chaveada de 5 volts, que atende tanto à placa quanto ao sensor. A montagem. O meu fio preto, ele está conectado ao terra, o vermelho na energia, na tensão, e o amarelo na entrada D4. Então, é o meu fio onde eu faço a captura dos dados.
o resistor ele foi conectado entre a linha de tensão e a linha de dados. Aqui eu tenho o esquemático e o real. E esse sistema ele foi colado ao fundo de uma caixa que foi fechada e vedada de forma que o sistema ficou protegido de vento, poeira, chuva, etc. O sensor ele foi colocado abaixo do painel solar, encostado mesmo na placa para pegar essa temperatura, e a caixa conseguiu ficar do lado, presa no painel, na estrutura. A programação foi feita através da plataforma Arduino IDE. Então, para conectar uma placa que não é a placa Arduino, a gente precisou configurar o software e instalar um pacote de gerenciamento dessa placa. Além disso, a gente fez o download de bibliotecas, tanto da placa quanto do fabricante do sensor de temperatura e da própria ThinkSpeak, que vai ser o nosso servidor, onde a gente criou um canal, anotamos a chave de escrita no código e os dados coletados ficaram gravados nesse servidor. Além disso, a gente determinou que o intervalo de envio de dados seria de 2 minutos e a temperatura ela teria uma precisão de até 3 casas decimais. O painel utilizado foi esse, de 250 watts da fabricante Hizen. Ele tem uma eficiência de 15,27% quando a 25 graus e a 1000 watts por metro quadrado de irradiância. E o coeficiente de temperatura da potência máxima é de 0,39% a cada grau Celsius. Isso significa que, para cada grau além dos meus 25 graus Celsius, eu tenho uma perda de 0,39% na potência gerada. E foi justamente essa lógica utilizada para determinar a fórmula do coeficiente de perda por temperatura. E esse fator de perda ele está sendo considerado na fórmula de eficiência máxima. E a eficiência também ela pode ser obtida pela potência dividida pela área. E é isso que a gente vai utilizar para estimar a potência gerada. A gente não tinha dados sobre a irradiância durante o estudo, mas em estudos realizados pelo país afora, a gente pode perceber que a irradiância de 1000 watts por metro quadrado, ela normalmente ocorre no período entre 11 horas da manhã e 1 da tarde. Quanto aos resultados, após a conferência que todos os componentes estavam funcionando, foi carregado o código final na Node MCU e esse código faria com que ela fosse capaz de conectar a rede Wi-Fi local, identificar o sensor de temperatura, enviar os dados recebidos por ele para o servidor da ThinkSpeak. A verificação do funcionamento, ela poderia ter se dado através do monitor serial do Arduino IDE. Infelizmente, aconteceu um erro, no qual nenhuma escrita que foi programada para aparecer nesse monitor de fato apareceu, mas ao entrar no ThinkSpeak, a gente conseguiu verificar que o sistema já estava enviando os dados e o ThinkSpeak já estava gravando eles também na memória. Então, a gente seguiu o estudo mesmo assim, sem o funcionamento do monitor serial. No ThinkSpeak, o meu layout que aparece é justamente esse. Então, eu escolhi que os dados fossem apresentados em forma de gráfico. Aqui eu tenho os dados do estudo todo. E uma outra plataforma que eu utilizei para visualização desses dados é o aplicativo ThinkView. Eu também preciso inserir a chave de visualização do ThinkSpeak e ele me mostra também em tempo real a temperatura registrada no local. Depois do estudo, foi possível baixar todos os dados coletados em uma planilha de Excel que eu utilizei para fazer esses gráficos que a gente vai ver por agora.
Então, a gente consegue perceber que, ao longo do dia, o perfil de temperatura do painel ele é muito semelhante. Cada curva aqui é um dia de estudo e eles seguem o mesmo padrão. A temperatura máxima registrada foi de 47 graus. A gente também pôde traçar o gráfico do fator de perda devido à temperatura, no qual o maior fator de perda foi de 8,6%. E aqui eu tenho a eficiência máxima, já considerando esse fator de perda. A menor registrada foi de 13,96, então eu tenho um delta de aproximadamente 1,3 pontos percentuais em relação à eficiência máxima fornecida pelo fabricante. Se a gente for observar o período em que eu havia comentado que a gente teria a menor taxa de erro em função da irradiância, seria por volta de 10, 11 horas até 1, e dá um zoom na curva de eficiência máxima, eu percebo que os dados estão realmente próximos, entre 14% e 14,6%, e minha média nesse período é de 14,34%. Então, é um delta inferior a 1 ponto percentual, e a gente vê que, de modo global, a variação de temperatura ela não interfere tanto na eficiência máxima do painel. Olhando então para a potência estimada, é nossa curva em laranja. Ela fica de forma bem reta, digamos assim, sem muita variação, mas o painel que eu estudei, ele também tinha um outro sistema acoplado que conseguia medir a potência real gerada, que é a minha curva em azul. Então, a gente percebe nesse gráfico que tem um perfil completamente diferente. Muito provavelmente a irradiância, que no primeiro período do dia é mais baixa, assim como no período final, os raios estão mais inclinados. E o período que eu tinha estipulado como de menor erro realmente foi o perfil, ele nesse período apenas, entre 10h30 e 1h30, ele fica mais próximo, mais reto, e tem um menor delta, e provavelmente o fato da potência real ter sido maior do que a estimada me indica que a irradiância nesse período foi superior a 1000 watts por metro quadrado. Então, as conclusões do estudo. A gente conseguiu entregar um sistema de monitoramento da temperatura que estava conectado à internet e apresentava atualização em tempo real, de forma legível para o consumidor. Os equipamentos utilizados não apresentaram problema algum durante o período de estudo, além de terem um baixo custo de aquisição. Então, o custo-benefício do sistema montado foi muito bom. O código, embora não apresentou respostas no Arduino IDE, funcionou completamente bem no ThinkSpeak. Então, o código foi considerado bom. Quanto às análises do painel solar, o fator de perda e a estimativa máxima, elas apresentaram valores plausíveis, atendendo o que era esperado, mas a potência estimada, ela apresentou, no período ao longo do dia, uma divergência grande com o real, que foi extraído do painel. E isso, como eu disse antes, tem a ver não só com a irradiância, mas também com outros fatores que não foram considerados no estudo, como a velocidade do vento, poeira, etc. E uma alternativa para reduzir esse fator de perda seria o desenvolvimento de um sistema de refrigeração por ventilação. E esse sistema também poderia estar conectado à internet, de modo que o cliente, ao ver a temperatura alta, poderia acionar remotamente o sistema ou até mesmo programar um valor máximo de temperatura, no qual automaticamente esse sistema entraria em funcionamento. Então, sugestões para trabalhos futuros. A inclusão do sensor de irradiância do sistema, uma inclusão do sensor de velocidade do vento, monitoramento da corrente da tensão
estudo da influência da poeira na temperatura e rendimento do painel, verificação da perda de eficiência ao longo dos anos, desenvolvimento de um sistema de refrigeração automático conectado à internet e também um sistema de limpeza automático conectado à internet. De forma geral, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Fico aberta para perguntas e considerações da banca. Obrigado, Lauren, pela apresentação. Eu agradeço aos membros da banca, Matheus e professor Fonte Boa. Obrigado por ajudarem a gente. A gente começa sempre pelo membro externo. Então, por favor, Matheus, de novo, muito obrigado pela participação. Não, eu que agradeço pelo convite, agradeço a Lauren e agradeço também ao professor Eduardo. Lauren, eu gostei muito do seu trabalho, muito mesmo, achei bem legal, um tema muito atual, né? E acho que a sua apresentação esclareceu algumas dúvidas que eu tinha ficado, então vou ter que, algumas coisas que eu anotei aqui, vou ter que pular, porque você já me esclareceu. Mas, de toda forma, eu acho que, assim, o seu trabalho, pegando a estrutura dele, né, o quanto de, vamos dizer assim, de páginas você dedicou para cada sessão, eu achei que ficou bem interessante, porque você dedicou uma parte considerável do seu trabalho para metodologia. Eu acho que é o que uma pessoa que vai ler depois do seu trabalho provavelmente vai estar querendo, olhar como que você fez para poder se inspirar e tudo mais, né? E isso eu acho muito válido, e por isso eu acho que você está de parabéns. A sua apresentação... Não, por nada. Acho que na sua apresentação você começou um pouco nervosa, mas eu acho que depois deslanchou. A primeira dúvida que eu fiquei quando eu terminei de ler o seu trabalho foi a questão do monitor serial do Arduino, né, da IDE. Você, por acaso, tem alguma ideia, ficou com alguma ideia assim, do que deu errado? Porque o código rodou inteiro, né, porque funcionou. Só não retornou os resultados. Você tem algum palpite do que pode ter acontecido? Se isso prejudica de alguma forma a concepção do trabalho que você tinha tido lá no começo? Porque depois você acabou com uma solução alternativa, que foi o site e o aplicativo, né? Sim. O monitor serial, na hora que eu colocava o código para funcionar, ele, na verdade, aparecia apenas interrogações ao contrário. Era a única coisa que era escrita nele, mesmo utilizando os recursos de flash, reset da placa, continuava da mesma forma e o código não tinha apresentado nenhum erro na compilação. Eu entendo que seja um problema do software Arduino IDE, provavelmente a versão dele com a versão do meu Windows, do Microsoft. Às vezes tem alguma atualização, algum drive que não tinha sido feita e poderia ter ocasionado esse erro. Por ruim, porque o que eu tinha programado para ser escrito no monitor serial seriam evidências para mim de que o código estava funcionando. Então, mostrar que foi conectado, que identificou a rede, que identificou o sensor, que ele estava emitindo dados. Se o sensor que eu utilizei, ele, além de funcionar da forma como eu liguei, utilizando os 3 cabos, você pode utilizar ele numa função chamada parasita, em que eu utilizo apenas o cabo de dados e o terra. E eu, lendo na internet, vi que muitas pessoas estavam reclamando que na função parasita ele não estava funcionando bem, que ele não estava retornando muito bem os dados. Então, no código, há também uma seção para identificação se o sensor está funcionando ou não nessa função parasita. Isso eu não consegui ver. Mas, por outro lado, o objetivo geral do código era obter os dados de temperatura no ThinkSpeak. E isso funcionou. Então, eu tenho a base de dados, eu consegui receber essas informações, embora, como programadora, digamos assim, eu não tinha evidências no início de que isso estava rodando, que estava funcionando. Então, de forma geral, para o trabalho não foi prejudicial, mas eu perdi, de certa forma, algumas evidências, algumas informações sobre o funcionamento do sistema. Entendi, Laura. Você ficou no escuro uma parte do tempo, né? Sim. Entendi. Mas, falando um pouco mais do site, né, e do aplicativo, que foram, vamos dizer assim,
as plataformas que você usou para verificar os seus dados no final das contas. Você fala, numa das suas conclusões, na forma até de enaltecer o seu trabalho, que foi tudo de baixo custo, né? O custo envolvido para a montagem foi baixo. Eu fiquei olhando e fiquei pensando, tanto o site quanto o aplicativo, eles fornecem uma versão gratuita ou foi necessário assinar alguma versão paga? Porque eu falo assim, que se tivesse uma versão paga, seria interessante apresentar no trabalho, né? Até para o leitor ver que o custo acabou sendo um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. A câmera dela travou. Sim, esses sites... Sua câmera tinha travado, Laura. Esse site, tanto o site quanto o aplicativo, eles são gratuitos. Então, realmente, eu não tive custo quanto ao servidor. O site, ele é da mesma empresa da MATLAB. Então, caso a pessoa queira exportar esses dados para o MATLAB e trabalhar esses dados no MATLAB, aí sim teria o custo de licença do software, mas ele permite que você tenha esses dados em forma de planilha Excel. Então, na parte de software e servidor, o custo foi zero, foi realmente o custo de aquisição dos materiais. Legal. Aí eu acho que, assim, lendo o seu trabalho, eu fiquei com a ideia que, de repente, se você conseguisse montar uma tabela, assim, ao final, com todos os custos que você teve, com o resultado, assim, total, né, do que foi gasto, do que foi investido, acho que poderia ser interessante para o leitor ter uma ideia, assim, geral. Foi X reais. Se der até para fazer comparações, no caso, por exemplo, que é o próximo tópico que eu vou comentar, que é do sensor de temperatura, as outras alternativas seriam tantos reais e a que a gente gastou foi X. Seria interessante para o leitor ter uma noção, né, geral do quanto que foi gasto. E eu queria te perguntar do porquê da escolha do sensor de temperatura CI, né? Foi pela facilidade da comunicação dele com o sistema de controle, porque, bem, é um medidor de temperatura, vamos dizer assim, diferente, né? Mas que tenha algumas vantagens, principalmente porque a resposta é linear, né? Como você disse, o retorno já vem em temperatura direta e tudo mais. Ao contrário, por exemplo, do Thermopar, que seria uma leitura não linear, mas tem algumas vantagens, que é o tempo de resposta, por exemplo, que é um pouco mais devagar, e você estava medindo uma coisa no tempo, então, igual você falou, né? Algumas vezes aconteciam alguns picos, de repente, isso acabou... Essa característica do sensor acaba complicando um pouco essa leitura. Sim, esse sensor foi escolhido, claro que foi levado em consideração a forma como ele me entregava os dados, que é já em forma de temperatura linear, mas também pelo fato de ser a prova d'água. A gente não sabia exatamente quando esse estudo seria realizado e se haveria previsão de chuva ou não, então eu precisava de um sensor que pudesse estar exposto ao tempo, que fosse encapsulado à prova d'água. Existe Thermopar também à prova d'água, mas ele tem um custo maior. Então, foi um balanço de 3 fatores. Característica física mesmo de ser à prova d'água, poder estar sujeito a intempéries climáticas, custo e a forma como ele me entregava o dado. Então, a complexidade do código, ela caiu bastante, pensando que eu já teria a resposta em forma de temperatura e não em forma de tensão ou corrente. Entendi. Aí, mas assim, só uma outra coisa sobre o sensor, é que você fala, e depois eu também fui lendo no fabricante, que ele tem uma incerteza aí de 0,5, né? Graus Celsius. Aí você também fala que o seu código ele retornava até 3 casas decimais, e você comenta sobre a sobrecarga da placa e tudo mais, né? De repente, você pode reduzir esse número de casas decimais, já que a incerteza está no primeiro dígito decimal, e de repente conseguir uma resposta em intervalos de tempos menores, né? Em vez de 2 em 2. Não sei se isso conseguiria melhorar tanto, assim, de repente de 1 em 1 minuto, não sei. Porque esses números depois, de repente, perdem um pouco de sentido. Não sei se para as contas que você vai fazer, talvez fazem sentido, né? Mas é porque a incerteza já está na primeira casa decimal, né?
Concordo, realmente. Eu não cheguei a fazer teste simulando tempos e incertezas diferentes para saber como que funcionaria, se seria mais rápido, se eu teria uma sobrecarga ou não, mas realmente faz sentido o que você falou. Realmente é uma coisa a ser considerada numa próxima montagem, reduzir a incerteza, a precisão da temperatura e diminuir o intervalo das respostas. Agora, só para finalizar, ó, já vou encerrando a minha participação. Quando você fala na fórmula do rendimento do painel, não teria que ter ali no denominador a irradiância? Você fala de potência dividido por área. Na verdade, essa fórmula de potência dividida por área ela é muito utilizada comercialmente pelas empresas de instalação de painel fotovoltaico. Então, eles realmente utilizam fatores básicos para cálculo, não levam tanto em consideração a temperatura, irradiância, etc. Eu acho que a segunda fórmula que eu utilizei, em que eu adiciono o fator de perda por temperatura, nela, para ser mais precisa, eu deveria sim ter colocado um fator de perda ou ganho devido à irradiância. Na verdade, eu falo mesmo do cálculo, acho que é a fórmula 3, se eu não me engano, posso estar errado. Que você fala que o rendimento é potência dividido por área. Eu estava pensando, não teria que dividir isso tudo pela irradiância, porque até para ficar adimensional. Mas a irradiância, ela interfere na corrente. Então, a potência, ela já, dentro da potência, eu já teria que ter um cálculo, assim, envolvendo a irradiância. Porque eu estava pensando no rendimento como saída, por exemplo, a potência produzida dividida pela potência recebida. Por isso que eu estava perguntando disso. Mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer, que você está usando. Eu acho que eu já li também, em geral, os manuais, eles usam essa conta direta, porque, igual você falou, é um cálculo mais comercial, né? Sim. Mas, no mais, as minhas dúvidas eram essas. Eu queria te parabenizar novamente pelo trabalho, achei bem legal, uma coisa bem atual, de uma aplicação da medição de temperatura junto com a internet das coisas. Parabéns para você e para o professor Eduardo também. Obrigado, Matheus, pela participação, pelos seus comentários. Obrigada. A Lauren vai ter um tempo da disciplina para fazer as alterações, né? E aí depois a gente manda uma versão final, né, com as alterações que você sugeriu. Agora a gente passa a palavra para o professor Fonteboa. Muito obrigado também pela participação nessa semana que está apertadíssimo, né? Obrigado por disponibilizar um tempinho para ajudar a gente. Por favor. Olha, na verdade, eu gostaria de agradecer, né? É sempre gratificante e um momento de aprendizagem, né, importante para mim, participar da exposição dos alunos desses trabalhos. Isso, de forma alguma, não diz respeito ao aperto da semana. O aperto da semana normalmente ocorre em função do próprio semestre, ele tem as suas características, né? Lembra um pouco a radiação, tem os momentos de pico e os momentos em que a coisa é mais tranquila, mas foi um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui, né? Gostei muito do trabalho, faço minhas as palavras do Matheus, gostei muito do trabalho, o trabalho é muito objetivo, e eu gostaria de levantar alguns pontos com relação ao texto, né? Num primeiro momento, e num segundo, eu gostaria de fazer algumas perguntas à Lauren, no sentido de surgiram-me algumas dúvidas em alguns aspectos do trabalho, e daí a necessidade dessas perguntas. Bom, primeiramente, Laura,
Como o Matheus falou, você fez uma apresentação muito boa, começou um pouco nervosa, mas depois, né, engrenou um bom ritmo. A gente vê que você tem um bom domínio, né, do que você fez, né? E esse é um dos pontos capitais num trabalho, né? Ter o domínio do trabalho, porque sem o domínio do trabalho, um domínio realmente eficaz, os resultados ficam, né, muitas vezes, não muito compatíveis, né, uma vez que existe uma expressão, né, que diz que conhecimento gera conhecimento. Por isso que é importante, realmente, ao lidar com o trabalho, ter esse conhecimento. E a gente vê que você tem uma boa familiaridade com a questão solar, né? Você tem uma boa familiaridade com a questão eletrônica, onde algumas dúvidas me ocorreram, porque confesso que eu sou quase analfabeto nessa situação. Pois bem, eu sugiro, aí uma sugestão da minha parte, se você for ao título, melhor tirar o acento da palavra fotovoltaico, né? Porque normalmente é uma palavra que não se acentua. Então, eu acho que, né, vale a pena tirar o acento, porque título é uma coisa que transcende até a própria universidade, né? Você vai utilizar isso em você mesmo, a própria instituição, na sua divulgação. Então, é interessante. Pois bem, quanto ao resumo, eu acho que eu vou compartilhar minha tela. Eu fiz aqui, eu levantei alguns pontos que eu acho que ficam interessantes. Só quero saber se vocês estão vendo. Vou parar aqui a minha, que aí você consegue compartilhar. Ótimo. Porque aí eu acho que fica mais fácil. Isso. Não sei se vocês estão vendo. Sim. Estou sim. Aqui, né? Uhum. Você fala no resumo e fez isso na sua apresentação, né? E aí eu costumo dizer que é um pouco uma chatice da minha parte, né? Eu acho que, a menos que eu esteja enganado, né, é a minha leitura, eu acho que não existe geração de energia limpa. Não tem, né? Quando você fala que a energia solar é uma fonte de geração limpa, né, é importante que isso seja visto por dois pontos de vista diferentes. Você explicou muito bem na sua exposição. Ela se torna limpa na sua funcionalidade. Mas, por exemplo, aí fica a pergunta, para gerar esses equipamentos todos, o que se usa? O que se gasta? Não é? Há muito tempo eu vi um trabalho, pena que eu não tenho esse trabalho mais, em que um autor, né, ou autores, confesso que já não me lembro, mas de qualquer forma, era um trabalho voltado para uma coisa chamada figura de mérito, na área de geração de energia, né? E o que era essa figura de mérito? O trabalho visava observar, né, ou levantar, ou atribuir um índice, daí o nome figura de mérito, atribuir um índice a processos de geração de energia, tanto do ponto de vista da funcionalidade, ou seja, da operação, quanto de toda a cadeia produtiva, né? E quando, né, se observa a cadeia produtiva, as coisas podem mudar um pouco. Então, eu só estou chamando a atenção para esse ponto, porque todo mundo fala, a gente vê muito falando, não, gerir a energia solar é interessante porque é limpa, né? Mas isso é relativo, ok? Isso é muito relativo. Uma outra expressão que você fala lá embaixo no resumo, me chamou a atenção, o que eu estou colocando aqui para você é que, ao ler, isso foi me chamando a atenção. Então, isso aqui são pontos
de atenção da minha parte. Quando você fala que a temperatura deve ser ótima, não é? Então, você diz, para o consumidor que gera sua própria energia por meio de células fotovoltaicas, é interessante que o painel funcione em máxima eficiência e, para isso, a temperatura desse equipamento deve ser ótima. Ponto. Eu acho que essa frase ficou um pouco solta, você não acha? Porque, veja, nós aqui sabemos do que se trata, né? Sim. Mas o que quer dizer temperatura ótima? Veja bem, se você tem o painel funcionando, operando em condições de teste, que é aquela STC, ele vai apresentar uma temperatura nominal de célula. Vai ter lá uma temperatura, né, em que a célula é mantida para fins de levantamento de informações sobre o painel. Mas numa condição real, né, o painel está exposto a tais condições que a temperatura da célula ela é decorrente da própria operação do painel, não é? Então, eu acho que vale a pena você ter uma atenção, porque você volta a uma afirmação dessa no texto, e aí é interessante você definir o que você chama de ótimo, né? Ou, quando você fala a temperatura desse equipamento deve ser ótima, ou eu diria, talvez, a temperatura desse equipamento deve ser tão baixa quanto possível, né? Porque é uma condição operacional, né? Então, ótima é uma palavra que, inclusive, tem muito a ver com otimização na engenharia. Então, é importante que, quando você coloca esse tipo de expressão, talvez, né, no resumo, eu acho que não tem espaço para isso, mas no texto, né, quando você menciona isso, é interessante explicar o que você quer dizer com isso. Tá? Eu acho que isso é importante. Uma outra coisa, você nota que você deixou o verbo no futuro. Olha lá. A partir dos dados obtidos, será possível estimar a eficiência. O que eu percebi, e aí desculpe se eu estiver enganado, é que você veio trabalhando esse resumo, mas provavelmente você já tinha algumas coisas prontas em termos de texto antes de você ter seus resultados definitivos. Então, o que acabou por acontecer é que você não voltou a mexer no texto em alguns pontos. Então, o que eu sugiro aqui no resumo? Isso é uma sugestão da minha parte, conversa com o professor Eduardo, né? Mas eu acho que vale a pena apresentar uma coisa importante, né, do seu trabalho, que são alguns resultados. Eu acho que talvez não seja apresentar números, mas apresentar as principais conclusões que você tirou com o seu trabalho no contexto do que está aqui, ó, no contexto dessa internet das coisas. Tá? Eu acho que, de alguma forma, você tem que vincular as suas conclusões a essa afirmação que está aqui, que está precisa. Tá? Para que o leitor saiba, né, o que o seu trabalho produziu, ou seja, quais são os resultados, né? E eu acho que vale a pena você colocar aqui. Eu fiz as contas, anotei aqui um lugar, mas já perdi. Quantas linhas você tem, né? Eu acho que você tem espaço aí para mais algumas linhas. Então, eu acho que valeria a pena você contextualizar seus resultados aqui rapidamente, linkando a essa questão da internet das coisas. Perfeito. Pois bem. Aqui eu tenho visto essa tendência, né? E é interessante, tá vendo aqui? Você colocou o acento. Mas eu tenho visto muita gente usar o acento e está virando uma tendência isso, né? Mas não precisa. Porque se houver um acento ali, ele teria que ir no meio. Aí seria hiato, né? Não é o caso. Bom. Eu acho que vale a pena você, mesmo que você tenha um texto, eu acho que vale a pena aqui na figura você citar a fonte. Parece que é do Ministério, né, de Minas e Energia, mas eu acho que você deveria repeti-la. Aqui eu fiquei com uma dúvida, aí fica a pergunta. Você falou do consumo, demanda de energia, de uma maneira geral, né?
Aí, de repente, você fala, com qualquer equipamento existe uma faixa de temperatura ótima. Tá vendo? Você, na sua introdução, você passou de uma conceitual, de um esclarecimento sobre energia para a temperatura ótima. Aí eu falei, uai, peraí. Faltou Eu um acho que falta link aí. alguma coisa antes. Falta alguma ideia antes. Eu acho que aí, agora aqui, você deve colocar o que é o escopo do seu trabalho. Eu senti falta, né? Porque você fala e aí você fala do objetivo. Bom, aí você tem aqui, né, os demais objetivos, né, específicos, determinação do fator de perda de potência, eficiência máxima do módulo, etc., que é o que você apresentou. Eu também coloquei uma observação aqui, né, porque você diz, com isso visa estudar formas de o consumidor atuar para adequação de temperatura nos painéis e melhorar a eficiência. Eu achei interessante você colocar isso, mas eu senti falta ou de você voltar a isso em algum momento do trabalho, explicando como que seria a intervenção do consumidor, porque é uma pergunta que eu vou fazer para você lá nas suas conclusões, né? Que eu terminei seu trabalho e li assim, bom, mas como que o consumidor pode interferir? Porque você coloca aqui que a meta, de certa forma, é estudar a forma de o consumidor atuar. Na verdade, ao longo do seu trabalho, você não vai abordar essa questão, né? Você não vai abordar essa questão. Mas do jeito que você formulou aqui, ao final da introdução, né, dá a impressão, né, dá uma expectativa ao leitor de que alguma coisa vai ser trabalhada nesse sentido, né? Mas que não é o objetivo do seu trabalho, na verdade. Isso está correto, né? Então, eu acho que talvez você deixa o leitor, você fica com aquele gostinho de, né, vem algo bacana aí, e quando termina o trabalho, eu falo, mas como é que o consumidor pode interferir no sentido de adequar a temperatura do painel? Tá? Então, dá uma pensada nessa expressão, ou você colocá-la de uma outra forma, explicando, então, que isso passa pela medição lá da temperatura, que pelo menos você tem que ter uma ideia, né, de como estão as condições operacionais, ou como são as condições operacionais do painel, sobretudo a questão da temperatura, né? Ou se realmente isso se torna um objetivo no seu trabalho, em algum momento você tem que discutir Retomar isso. esse assunto. Você tem que retomar. Tá? Tem um ditado que diz o seguinte, tudo que você disser será usado contra você. Você disse contra significa tanto a favor ou contra mesmo, né? Mas é interessante que você faça aí que é uma frase forte, uma frase interessante, mas eu acho que, de repente, você poderia dar continuidade a ela, dizendo, né, como que você imagina essa intervenção do consumidor. Eu acho que isso é interessante, né? Como que você imagina essa intervenção, como que o consumidor pode atuar, que é o que você disse, né? Mas deixa claro que isso ainda não é a proposta do trabalho, visa levantar dados que ainda não vão propriamente trabalhar essa questão. Ok? Mas a ideia é interessante. A ideia é bastante interessante. Só uma dúvida da minha parte. Eu fiz aqui também umas marcações. Por exemplo, você coloca aqui, na história da célula, houve uma redução de peso e custo, melhora da resistência, né? Melhora fica vago. Melhor talvez colocar redução, né? Alguma coisa, seria ideia e tal. Você que discutiu um pouco a questão, você também fez isso na apresentação com propriedade. Bom, eu fiquei em dúvida com relação a essa tabela, porque é uma tabela muito interessante. Mas aí, agora fica uma pergunta de curiosidade. Veja que nós estamos falando aqui de 2012. Nós estamos em final de 2020. Então, devemos ter aí quase que uma década. O que mudou?
Pesquisando algumas folhas de especificação de painéis solares, eu pude perceber que as eficiências comerciais continuam bem próximas. Na faixa de 14%, algumas até mesmo 19%, 18%. Então, eu preferi manter a tabela. Existem estudos com eficiências muito maiores que isso, chegando a 30%, mas ainda não é a realidade comercial, pelo menos no mercado brasileiro. Entendi. A gente Mas não realmente tem ainda está um pouquinho... mais atual, 2018, 2019? Provavelmente tem. Ou até mesmo eu poderia montar essa tabela, atualizar ela. Né? Não, eu tô só. Isso é uma pergunta, porque, na verdade, fotovoltaico mudou tanto, não só em termos de pesquisa, de estudos, mas como difusão comercial também, né? Então, nós estamos falando aí de quase 10 anos. Talvez o que você possa fazer, se você encontrar, né, mantenha a tabela e talvez faça uma coluna dizendo assim, dados atuais, até para que se possa fazer essa comparação, que ela é interessante, essa comparação. Mas, se for possível, não há dúvida. Não. Né? Se Perfeito. for possível, eu acho que seria interessante. Uma outra coisa, eu fiquei em dúvida. Você fala do grau de pureza do silício monocristalino entre 98% e 99%. Na verdade, o grau de pureza ele é medido em... eles chamam de grau N, né? Quando você tem N dígitos 9. Então, o silício monocristalino, quantos dígitos já são? Porque eu tenho a impressão que a pureza ela é maior do que 99, não seria, não? Seria 99, será 9,99. Então, pureza, né, de grau 4. Tem essa classificação, porque você tem o silício grau eletrônico, você tem o silício grau solar, né? Eu acho que é interessante, né? Veja que também, olha, você está usando já uma referência mais antiga, então é interessante você ver Vou o que conferir. observe essa pureza com cuidado, porque já que é um dado que você colocou, e é um dado interessante, porque uma das coisas que encarece muito a produção, né, do silício eletrônico, do silício solar, é exatamente a questão da purificação, né? Sim, Né? vou conferir isso. Confere. Você tem um trabalho muito interessante, muito bom, né? Bom, aqui é interessante porque você fala das curvas características, né? Plotadas a radiação e temperatura constantes em 1000 watts por metro quadrado, 25 graus Celsius, respectivamente. Aí eu gostaria de sugerir, né, uma vez que seu trabalho tem a ver com levantamento, né, da eficiência, do ponto de vista de condições operacionais reais, eu acho que vale a pena, enriqueceria muito se você abrisse uma discussão, não sei se na revisão bibliográfica, não sei, mas em algum momento abrisse uma discussão, né, sobre as normas de teste. Você tem as duas, né, que você conhece. Você tem a STC, que é exatamente isso aí, 1000 watts por metro quadrado, 25 graus Celsius, a temperatura da célula, né, que ela é mantida, essa célula, e massa de ar de 1,5. E a outra é a NOCT, né, que em português seria temperatura de operação nominal da célula, que já coloca um valor para a temperatura ambiente, algo em torno de 20 graus Celsius, a velocidade do vento, não me engano, 2 metros por segundo, não me lembro mais, irradiância, né, de 800 watts por metro quadrado, e aí levanta a temperatura nominal da célula nessa condição de referência. Ok? Eu acho que vale a pena você colocar isso, até para quando você discutir seus resultados lá que você obteve, discutir sua eficiência, você ter uma comparação, né? Uma base de comparação interessante. Então, eu acho que em algum momento vale a pena você, então, falar dessas duas normas.
E são coisas que são conhecidas, você encontra isso na literatura, né? Só eu citar, fazer um quadro mostrando o que é a STC, o que é a NOCT, até para você poder depois, né, falar dos seus resultados, uma vez que seus resultados, obviamente, né, vão fazer com que o comportamento seja um pouco diferente, né, do comportamento que se obteria nessas duas condições. Inclusive, quando você dá os dados sobre o painel lá que você faz no apêndice, você vê que se apresenta dados que foram obtidos nessa STC. Né? Ele fala da NOCT também. Ele traz também a NOCT. Então, vale a pena você discutir. Né? Eu acho que isso enriquece muito, porque isso tudo tem a ver com o seu trabalho. Ok? Eu acho que eu fiquei na dúvida quando você fala, já o ponto que cruza os eixos das ordenadas é o valor da tensão de circuito aberto. Não, né? O ponto que cruza o eixo das ordenadas, você me explica isso. Eu confesso que olha aqui, ó, circuito aberto está aqui, ó. Quando você fala do ponto que cruza o eixo não seria esse? Sim. Dá uma olhada nisso aí, que eu achei que... Os eixos estão certinhos. Agora, uma outra coisa interessante, gostei dessas figuras, mas vejam, você está falando aqui de tensões altas, correntes altas, então isso aqui não se trata propriamente de uma célula, isso provavelmente ou é um conjunto de células ou é um módulo em painel. É um módulo testado em laboratório. Então, se você tiver, eu acho que seria interessante você incluir aqui os dados, né, sobre esse módulo. Né? Não acho que sejam confidenciais, porque, vejam, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, então eu acho que esses dados devem ser disponíveis. Né? Eu acho que é interessante. Painel com que área, né? E uma série de outras questões. Né? Essa frase sua é muito interessante, mas olha o que você diz. Nos projetos de instalação de painéis solares, né, tem pessoas que não gostam da palavra painel. Dizem que o correto seria módulo. Não sei. Hoje tem uma terminologia para isso. Né? Mas veja bem, uma grandeza muito utilizada é a radiação solar média diária, obtida através dos atlas solarimétricos produzidos com base nos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Né? A pergunta que eu faço é, se um europeu, se um americano ou lá um asiático quiser consultar radiação solar média diária, ele vai pegar esse mapa do INPE também? Entendi. Realmente, no local, cada local tem uma base de dados. Provavelmente, em outros locais, esses dados são obtidos de uma forma diferente, um instituto diferente. Exatamente. Então, eu acho que vale a pena você falar, nos projetos de instalação de painéis solares no Brasil, né? Uma grandeza muito utilizada é a radiação solar média diária, né? Bom, e aí você pode dizer, né? Ou então, se você diz que no projeto de instalação ela é utilizado, e que você fala que, por exemplo, no Brasil nós temos há poucos, por exemplo, tem o INPE, esse Atlas Solarimétrico, que você está se referindo, talvez o de 2017, né? Que é um Atlas bem novo. Tem um para Minas Gerais, foi feito pela CEMIG, né? Então, você tem, né, uma série de fontes de consulta. Você usa, né, primeira pessoa. Agora, veja bem uma coisa interessante. Quando você fala da radiância média do Sol de 1.367, né, com ausência de atmosfera, tal, conforme o mundial, eu acho que vale a pena você colocar aqui entre parênteses o seguinte, constante solar. Tá?
Isso chama-se constante solar. Ela tem toda uma definição, que se você quiser, inclusive, né, fazer uma nota de rodapé, eu não vejo nenhum problema, você pode conversar aí com o Eduardo, de repente, o que é esse valor médio, o que ele representa? O que é a constante solar? Tá? Que é exatamente esse valor que aí está. Uma dúvida, por que o mês de setembro? Porque o estudo começou no mês de setembro. Na verdade, eu ia começar até antes, ele começou no dia 27 de setembro. A previsão é que eu instalasse antes, mas por uma série de desencontros, até mesmo com a pessoa que tem o painel solar, acabou adiando. Então, como cada mês ele tem um perfil, acaba que no Brasil não é tão diferente, mas tem suas diferenças sim, principalmente em valor. Eu foquei no mês de setembro, porque seria o mês dedicado ao estudo. Tá. Então, acho que vale a pena você explicar aqui, porque dá a impressão que setembro é um mês de referência, né? Entendi. Então, explica. Ok? Ótimo. Gente, eu estou me delongando muito, não quero... Você fala de Nova Lima, né? Aqui, pelo que eu vi, parece uma casa. Você tem alguma explicação por que exatamente nesse local? Eu utilizei o painel solar da minha tia para fazer as medições. Fica na casa dela. Sim, ok. Então, esse é o ponto que está localizado. Foi o Sim. painel mais acessível que eu encontrei para fazer o estudo. Sim, perfeito. Ok. Eu acho que, então, de repente, eu acho que vale a pena, então, você colocar, né? Não entra em âmbito pessoal, obviamente, mas dizer que os testes vão ser realizados numa localidade cuja... De um Isso é importante. consumidor. Isso, uma casa de um consumidor cujas coordenadas, né, são tais e tais e ponto. Tá certo, aí tá correto. Ok. Foi só uma dúvida, por que exatamente? Esse ponto. Exatamente. Eu falei, gente, bom, o Matheus entrou na questão a questão do sensor de temperatura. Eu queria levantar um outro ponto que eu acho que seria interessante. Você, quando sai da revisão bibliográfica, você vai diretamente para a metodologia, né? E aí eu fiquei com uma dúvida, foi por conta da minha leitura, se eu não interpretei bem, mas eu acho que faltou para o leitor o seu objeto de estudo. Ou seja, o que você vai fazer? Então, o que significa isso? Eu acho que vale a pena, mesmo que você esteja entrando aqui em metodologia, né, colocar o seguinte, eu vou fazer uma montagem eletrônica num painel fotovoltaico, na localidade tal. Você já começou a falar da localidade, né, aqui e tal, tá vendo? Aqui, você fala de testes, tal, mas você não caracteriza bem, você não contextualiza o que são esses testes. Eu acho que aqui talvez seja um momento interessante para você fazer isso. Não na revisão, mas terminada a revisão, você fala, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer uma montagem, né, de um sistema de aquisição de dados para levantamento de informações de temperatura de painel, num sistema instalado com tais coordenadas que aqui estão, ok? O que será esse sistema? Você só coloca em linhas gerais. Aí, quando for para a metodologia, né? Quando você entra aqui na metodologia, você já está sabendo do que se trata, né, esse sistema. Porque você partiu de revisão bibliográfica direto para seus materiais. Eu acho que esse link, eu tive uma certa dificuldade para entender o que você queria. E aí volta aquela questão que eu disse. Eu sou
Eu não tenho conhecimento nessa área eletrônica, desses equipamentos, então eu fiquei um pouco perdido. E aí você faz uma discussão muito boa. Bom, quando eu terminei a leitura, Laura, muito interessante desses equipamentos, mas aí eu fiquei com a seguinte dúvida, foi uma anotação que eu fiz. Como que essas informações elas ficam disponíveis para o usuário comum? Ele vai ver isso onde? Ele vai ver no computador dele, ele vai ver isso no televisor. É essa a ideia? Entendi. A ideia é que ele acesse o site, então ele poderia utilizar um computador ou um telefone, ou até mesmo um aplicativo. Então, seria um telefone, um tablet, algum sistema, algum equipamento com sistema operacional iOS ou Android. Entendi. Ele não precisa de um software específico para isso, não? Não, ele consegue acessar pelo navegador, qualquer um. Ótimo. Essa que foi a dúvida que eu fiquei curioso. Falei, gente, precisa de um software específico? Então, não precisa. Eu te faço a seguinte pergunta. O seu termômetro, o seu sensor de temperatura está aí. Eu teria duas perguntas para você. Você tem uma ideia da incerteza dele? Você fala que tem uma precisão até a terceira casa decimal. Você acredita na terceira casa decimal? Em temperatura, não. Na verdade, eu tenho dificuldades em acreditar na segunda casa decimal da temperatura. Assim, então, pessoalmente falando. Você tem alguma informação sobre a incerteza desse sensor? Assim, você chegou a levantar de cabeça, agora eu não estou lembrando. Certamente, na pesquisa, algum site eu deparei com isso e às vezes passo batido, eu realmente não anotei. Mas com certeza essa informação é pública. Essa informação é preciosa. Outra coisa, a pergunta que eu te faço. Porque depois você fala que você teve quedas bruscas na temperatura que foram função, eventualmente, da aeração do painel. Não seria interessante cobrir esse sensor com uma manta no painel para fazer com que ele tenha uma leitura mais próximo do interior do painel? Porque está lendo, esse painel, esse material é plástico, né? Então ele está lendo uma temperatura externa, que é uma temperatura, inclusive, de equilíbrio entre a própria superfície, você vê que tem uma área de contato pequena com a superfície e uma grande área com o ambiente, com o entorno, né? Então, ele não lê propriamente a temperatura da célula. Eu acredito que a temperatura da célula seja muito mais alta. Então, a pergunta é, não valeria a pena cobri-lo com uma manta? Ou estaria um problema com a operação da célula? Cobrir mesmo. Pegar uma dessas mantas sei lá, poliuretano, isolá-lo completamente do ambiente. Com certeza, eu não tinha pensado nisso. Eu pensei em colocar fita isolante, mas a proprietária do painel ficou com receio de ficar com alguma cola e ela não conseguir limpar, então eu acabei deixando dessa forma. Realmente aí eu tenho interferência. Na verdade, eu estaria medindo a camada limite de ar, né, que tem entre o painel e o sensor. Realmente teria essa interferência. A manta eu não cheguei a pensar no momento. Põe uma manta aí, e a manta é fácil de você colocar, ela amarra, faz qualquer coisa. Você tem que tomar, aí eu não sei, né? Aí tem que observar se o fato de isolar essa superfície aí pode trazer algum problema para a célula. Mas eu acredito que não. Eu também acho que não. Mas seria interessante. Parte inferior não teria problema. Eu acho que seria interessante. Olha, o Matheus tocou nesse ponto. Eu acho que, como uma fórmula genérica, aliás, ela não é genérica, isso é uma definição de eficiência, eu colocaria irradiação. Você explicou uma coisa que me levou a pensar. Vejam, essa curva de eficiência ela é obtida com 1000 watts. 1000. Então, talvez 1000, como é uma ordem de grandeza, eles já devem entrar
com esse valor 1 kW. Então, quando você falou que o pessoal usa isso aqui só em termos de área, que provavelmente aqui teria um fator de 1000, que é a irradiância em STC, na norma de teste. Tá vendo? Esse é um ponto para a sua reflexão, mas eu acho que num trabalho, quando você fala de eficiência, você tem que falar de eficiência na sua contextualização científica, não prática. Então, eu colocaria aqui irradiância. Eu colocaria aqui um G, né, um GT até. Seria uma irradiação no plano do coletor. Né? Eu colocaria. Eu fiquei curioso com essa fórmula, não pela fórmula em si, mas pelo valor que você adotou aqui, ó, porque, na verdade, você vai usar esse valor nas suas curvas lá na frente, aí podemos ir para lá, né? E que é uma dúvida que me ficou, que é o seguinte: você tira umas conclusões aqui, ó, interessantes, que eu acho que eu fico na dúvida, como é que seria essa questão, se é com a leitura que você tem, realmente você consegue concluir isso aqui, ó. Porque tem a questão que a gente discutiu há pouco, né? Se a temperatura da camada de ar limite. Por isso que eu tenho minhas dúvidas. Mas o que eu tô curioso é com isso aqui, ó. Tá vendo? Eu até assinalei. Veja, você está dizendo que às 6 e às 18, o seu painel tem, teoricamente falando, um retorno em termos de potência e leve a uma eficiência de 15,30%. A pergunta que eu te faço, e eu fiquei me fazendo essa pergunta, faz sentido isso? O que você fez? Numa visão global em que eu considerei apenas a perda de potência por temperatura. Então, a minha perda de potência por temperatura, ela começa aos 25 graus. Então, quando a minha temperatura obtida é inferior ou igual aos 25 graus, eu não teria esse fator de perda de potência de temperatura. Então, a minha eficiência máxima, a ideia era um valor de eficiência máximo, considerando apenas a temperatura. Então, por exemplo, se eu tenho 40 graus, eu teria um fator de perda X e a minha eficiência seria, eu vou chutar agora, 14,5%. Ela não poderia passar disso porque a minha temperatura já limita isso. Esse foi o conceito, assim, a minha ideia na hora de elaborar esse gráfico. Aí volta aquela pergunta anterior. Você está se referindo a qual valor de referência para eficiência? Ao da segunda fórmula. Do fabricante. Utilizando apenas o fator. Isso, No fabricante STC. com o fator de perda da temperatura. Isso. Então, acho que você deve explicar isso. Porque você, no texto, você fala que a sua eficiência teórica, sem o efeito da temperatura, seria de 15,30. Não, ela é 15,30 naquelas condições de laboratório, tá? De STC. Mas isso acho que você tem que deixar claro. E isso leva a isso aqui, ó. Olha lá. Sim, potência real vezes potência estimada. Pois é. Aí volta novamente a questão. Você está representando uma curva. Olha só, você está representando uma curva que não é uma reta. Portanto, é uma curva que está sujeita a essas condições que aqui estão. Ok? E a questão é, quando você fala de potência estimada, você está falando de potência, eu entendo estimado como potência teórica. Mesmo para o fabricante, às 18 horas, não existiria esse valor de potência aqui, não. Porque a potência está diretamente atrelada ao quê? Ao produto IV. Não é? E o produto IV está atrelado a quê? Entre outras coisas, a irradiância. E às 18 horas você não tem irradiância. Então eu fiquei preocupado, eu fiquei curioso com essa curva. O que essa curva representa? Porque quem lê
quem lê o seu trabalho, eu entendi o que você está querendo dizer, mas quem lê no primeiro momento acha que o painel, você imagina o consumidor, ele lê seu trabalho, ele está curioso, fala, não, mas o painel rende até 6 horas da tarde, ele rende esse valor. Não vai render esse valor, isso não existe. Né? Então, eu acho que a pergunta que eu te faço a questão é o seguinte, como é que você realmente poderia fazer uma comparação entre potência real e potência estimada? A potência estimada seria uma curva que teria mais ou menos a mesma tendência dessa, mas com uma amplitude mais alta, com valores mais altos, porque uma potência teórica, né? Uma potência teórica não levaria em conta outros efeitos que lá estariam, mas eles estão lá. Inclusive o efeito de temperatura está presente, e eu acho que o efeito de temperatura estaria presente também numa potência teórica. Agora, se você quiser dizer potência máxima possível para o painel, operando em condições ideais, aí você poderia representar, né, de alguma forma, mas eu acho que teria problemas com o horário, porque falar que você teria uma potência máxima possível às 6 horas da tarde, mesmo teoricamente, mesmo que seja do ponto de vista ideal, eu não vejo muito sentido. Sim, eu pensei nisso, em encurtar a janela de horário como possível. Essa é a janela de horário. Eu fiquei... Porque quem olha para essa curva e fala assim, poxa, mas se a potência estimada é essa, o painel está muito ruim. Não, ele não está ruim. O problema, na verdade, é que a radiância aqui, entre outros fatores, já é baixa. Está vendo? Então, eu acho que essa comparação, do meu ponto de vista, você está comparando alhos com bugalhos. Não sei. Eu entendi a sua ideia. O que você poderia talvez fazer, não sei, seria colocar uma linha tracejada, e fazer uma seta dizendo essa linha, né? Potência máxima teórica, não é teórica porque ela é medida, né? Potência máxima de um painel em condições STC. Pronto, aí você definiu que o painel sempre estaria operando a 1.000 watts por metro quadrado. Ou a NOCT. A NOCT também é interessante porque o fabricante colocou lá as condições NOCT para você. Talvez você pudesse também colocar qual seria essa linha. Então, são linhas tracejadas dizendo o seguinte, olha, se eu tivesse um sol a essa hora da tarde, né, com aquela característica, eu obteria algo desse tipo. Tá? Porque como você aqui, quem olha para essa curva, vê que você está comparando duas coisas, né? Ou seja, dois desempenhos em função da hora. Só que esse aqui não está diretamente atrelado a essa hora, porque não tem jeito. Então, eu representaria, talvez, aí por uma linha tracejada, dizendo, olha, qual que seria a curva se o painel... Aí sim é uma referência interessante. Operasse sempre naquela condição. E talvez valha a pena você colocar as duas, a STC e a NOCT. A NOCT é interessante, Lauren, pelo seguinte motivo, porque a NOCT ela é mais real, ela é mais realista, vamos dizer. Você opera em condições mais reais, você já permite uma temperatura de operação nominal da célula alta, que são vários graus acima da temperatura ambiente, né? Diferente da STC, que o painel é mantido numa dada temperatura, a célula, né? Então, eu acho que vale a pena essa representação. Você tem um trabalho tão bacana que eu acho que essas comparações são interessantes, que, inclusive, aí eu enxergo uma coisa muito importante. Não é só a questão da temperatura, também a questão da irradiância está aqui embutida. Que é um fator muito importante. Muito importante, não há dúvida. Não é só a temperatura. É porque, às vezes, você olha para isso aqui e fala, nossa, mas a temperatura fez esse estrago. Não, não é a temperatura. Não é a temperatura. Deixar mais claro, realmente, o que é cada curva, as interferências de cada uma do ambiente. Porque, inclusive, na sua apresentação, você falou que esse período aqui tem mais ou menos tendência para 1.000 watts por metro quadrado, né? Mas melhor
colocar uma curva genérica de operação padrão, independente do horário, você deixa claro que ela é só uma curva de referência na condição STC ou na NOCT, e aí fica uma comparação bem objetiva que você fala, não, mas em condição real eu estou obtendo isso. E aí você passa a ter uma outra informação muito rica no seu trabalho, né? Que não é só a temperatura, o papel da irradiância também. Tá vendo? Você está com um trabalho bacana. Né? Eu acho que é interessante isso. Joia. Com certeza. Bom, eu acho que no fundo era isso, né? Mais uma vez, eu gostei muito do seu trabalho, eu achei que é um trabalho assim, com uma contribuição significativa, né? Porque você tem medições reais, você mediu a temperatura, eu acho que essa medição da temperatura, eu acho que vale uma discussão que você, através do sensor, naquela posição, daquela forma, você está tentando estimar a temperatura da célula, mas existem fatores diversos que interferem. Eu acho que vale a pena você discutir quais são esses fatores, o vento, essa coisa, você começa a falar alguma coisa nesse sentido. Mas é uma primeira tentativa de acompanhar alguma coisa, não há dúvida. E aí eu sugeriria, como trabalhos futuros, eu gosto de dizer para os alunos, eu gosto de dizer para os alunos que o que eu entendo por trabalhos futuros? Trabalhos futuros não é fazer um novo estudo, é falar assim, olha, eu queria ter feito isso no meu e não pude. Eu precisava fazer isso e não pude. Então, por exemplo, eu acho que pensar sobre o sensor de temperatura, um ponto de reflexão interessante, colocar Samantha, né? É interessante. Eu acho que é interessante colocar uma manta, ver que efeito que você vai ter, isolar bem esse sensor, levantar a incerteza dele. Eu acho interessante. Por exemplo, você coloca aqui desenvolvimento de sistema de refrigeração automático conectado à internet. Confesso para você que eu não sei como é que seria isso. Né? Você vai colocar um ventilador no painel, né? Ou seja, para tocar esse sistema de refrigeração, talvez você precise de um outro painel, porque você vai ter que fazer algo autônomo, né? Né? Talvez. Mas não sei como é que seria esse sistema de refrigeração, né? Então, inclusão de um sensor de radiância. Vejam, se colocar um solarímetro não é barato. Olha, eu arrisco a dizer que o solarímetro vai custar muito mais do que o seu painel. Né? Um painel hoje com aí algo em torno de 300 watts, quase 2 metros, deve estar custando o quê? Uns R$800? Eu não tenho muita noção de preço. Pois é. Quanto custa um solarímetro? O solarímetro vai custar aí, sei lá, $1.500. Então, imagina quanto que não custa um solarímetro. Você poderia pensar, não, vou fazer um solarímetro fotovoltaico. Existe. Mas o solarímetro fotovoltaico, você vê que pelas próprias condições da operação, da conversão fotovoltaica, ele é interessante para medição de valores, para estabelecimento de valores, períodos de coleta, talvez diários, mas para medição instantânea, né? Ele não é interessante porque a resposta espectral da célula fotovoltaica é significativa. Né? Ela tem uma dependência espectral à radiação. Então, não sei se seria conveniente colocar um sensor, mas eu acho que é uma ideia interessante. Eu acho que é ideia, por isso que eu destaquei. Eu acho que esse tema de refrigeração, num primeiro momento, eu acho que não deveria, talvez, sugerir para trabalhos futuros, porque isso aqui passa pelo fato de você já ter, em relação ao seu trabalho, estabelecido um conjunto de ações onde se pode atuar. Ok? Eu acho que isso poderia vir mais à frente, quando você já fala assim, olha, eu já cerquei bem o problema, já sei como que nós vamos atuar. Aí sim. Aí acho que você volta naquele primeiro
aquele último parágrafo lá da sua introdução, quando você fala da intervenção, da atuação do usuário. Tá? Mas eu talvez não colocasse isso, porque eu acho que isso é um passo à frente. Né? Eu acho que sensor de velocidade, né, pode ser algo interessante. Sensor de velocidade não é caro, mas você tem que se perguntar também o que você vai fazer com essa informação. A questão da temperatura, da medição, né? É possível melhorar essa medição? Como que eu consigo acompanhar mais a temperatura das células? Você tem um outro problema de inércia. Né? O seu sensor, ele provavelmente, nas condições que ele está, ele vai ter uma inércia diferente da inércia térmica da célula. Tá vendo? E são pontos importantes que você pode discutir. Né? A questão do sensor de radiância é um ponto interessante. Resta saber o seguinte: é possível instalar um sensor barato? Ou na verdade, para fins de levantamento de dados apenas, não para fins operacionais. Você pode colocar um sensor caro, pode colocar um solarímetro bom, só para você ter suas ideias. Mas não deixar um sensor, eventualmente, né, permanentemente conectado para que o usuário possa fazer uso. Que acho que um sensor, nesse sentido, poderia ficar um pouco caro. Né? Então, eu acho que para trabalhos futuros vale você ter alguns pontos de reflexão interessante. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena como trabalho futuro, né, é fazer uma modelagem matemática, né, e simulação, exatamente para ver o comportamento de um painel desse tipo diante da situação ali que você propôs. Aí você tem também uma base de comparação interessante. Tá? Eu acho que isso são pontos para reflexão. Tá? Mas, no mais, era isso. Desculpe, eu me delonguei muito. Você tem um trabalho muito bacana, né? Um trabalho... foi com prazer que eu li. Você foi muito objetiva no texto, né? Colocou bem as questões. Só senti falta um pouco aí dessa contextualização ali entre a sua metodologia e a revisão bibliográfica, o seu objeto de estudo. O que seria seu objeto de estudo, como que você vai abordar esse objeto de estudo, o que você quer com ele. Mas, no mais, um trabalho muito bom. Aí meus parabéns ao professor Eduardo, né, e obrigado pelo convite. Eu que agradeço todas as considerações. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Fonte Boa, pela participação, pelas considerações. Esse texto comentado você vai passar para a Lauren? A gente pode usar para fazer as alterações? Sim. Seria ótimo. Depois, né? Eu anotei aqui, mas você anotou, né? Então tá jóia. Anotei. Então a gente passa agora para a terceira etapa, que é reunião da banca. A gente pede licença um minutinho para a Lauren, eu vou interromper a gravação. E